tarde, gente de luz. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada de novo, né? Agora a gente vai ver o que, gente? Bons estudos. Vamos entrar agora nas cartas de controle ainda, né? Porém, a gente vai ver a elaboração de uma carta de controle manual. Isso, a gente estava vendo o comportamento de processo com essas cartas de comportamento, que é o mesmo que falar a carta de controle. Porém, comportamento, vocês já viram, é quando você coleta os dados e analisa os dados. Aí você está vendo uma carta de comportamento. Carta de controle é quando você monta essa carta depois que você analisou o processo, verificou que o processo está bom, está ok e quer controlar. Aí você prepara uma carta e deixa essa carta lá com o operador. E ele vai controlando passo a passo, dependendo da frequência de avaliação. Então, vamos ver agora, transformar essa carta de comportamento em uma carta de controle. Fazê-la manual, já que o Minitab não consegue fazê-la manual, para você imprimir e deixar com o colaborador lá, o operador, ou quem esteja analisando no momento do processo, na hora que está se processando o produto ou processando o serviço. É o controle do processo, gente. Depois que o processo passou, que você vai analisar. Ok? Então, carta de controle, elaboração manual. Vamos lá partir para as cartas de controle. Isso aqui vocês já viram, né? Que a gente mostrou que os gráficos de controle são utilizados para quê? Monitorar. Deixa eu pegar o laser. Para que eu quero uma carta de controle? Monitorar e controlar o processo sob responsabilidade local. Como é que eu falo? A carta tem que estar com o operador no local, no processo, controlando o processo. Não é pegar dados, levar para o quarto, levar para o laboratório, levar para a sala, sentar e não. É lá no processo. Então requer que os donos do processo façam medições, eles têm que medir. É o dono do processo que mede, é quem está tomando conta lá do processo, quem está gerando a tarefa tem que medir. Plotem e interpretem os dados. Plotar é marcar no gráfico. Interpretar os dados é fazer toda aquela interpretação, tá lembrado? Ponto fora do limite de controle, 7 pontos consecutivos descendo, 7 pontos consecutivos subindo, 14 pontos consecutivos subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, 9 pontos acima da média ou abaixo da média. Então, quem está lá no local tendo esse controle tem que saber disso. A pessoa tem que ser um pouco mais especialista. Então, não é qualquer colaborador, é uma pessoa que entende de controle estratégico do processo, tá? Avalie e compare os padrões. Isso, a quem está no local é que está avaliando se está bem, se não está bem, se deve parar o processo, se não deve parar o processo, se tem que continuar, se não deve continuar, o que é que ele tem que fazer. Decidam sobre as ações para correção. Ele no local. O que é que ele vai fazer? Vai checar nível de óleo, vai checar dispositivo, vai checar se o pincel de quem está pintando o processo das salas pode estar quebrado, com defeito. Tem um monte de coisa que ele vai checar. A matéria-prima que entrou está com um problema, então ele vai checar, né? Então, o que é que a carta fornece? Um histórico do processo. Ele está vendo o passado do processo e está atualmente agindo. Então, ele prevê que o futuro aqui será belo, se o processo está bem controlado, tá? Então, isso aqui são algumas premissas de carta de controle que o controle, quem aprende controle estratégico do processo tem que estar sabendo. Então, isso aqui eu já mostrei a vocês, né? Tá lembrado que a carta, os limites de controle são o que? São feitos da menos 3 e mais 3 sigma, né? Então, mais 3 vezes o desvio padrão do processo vai estar o limite de controle, mais ou menos 3 vezes o desvio padrão vai estar o limite de controle inferior. E os pontos têm que estar nesta área, salvo o contrário, aqueles pontos que estão decrescendo ou crescendo, 14 pontos consecutivos subindo e descendo, que pode estar aqui dentro, mas já demonstram que o processo pode sair de controle. Estou só relembrando para vocês. Relembrando também que tem todos esses dados, né? Isso tudo está no Minitab. Porém, lá no operador, se ele tiver, claro, um computador na tela fazendo sozinho, ele já tem tudo isso sendo analisado automaticamente. Mas se não, se ele realmente está com um papel na mão, um gráfico na mão e está plotando, o operador tem que saber disso aqui, disso, né?
ponto fora do limite de controle, 7 pontos consecutivos subindo, ó, 9 pontos abaixo da linha média ou acima, subindo e descendo na linha média, aqui 3 pontos em cima, 3 pontos acima de mais ou menos 2 sigma, de mais ou menos 1 sigma, aqui a linha de 1 sigma, essa azulzinha clarinha, então ó, variação acima, depois foi para baixo, então isso também é problema, tá? Então isso aqui são aqueles que vocês já aprenderam como interpretar o gráfico, que tem que ensinar que tipo de interpretação você quer que ele faça, tá? Lá no gráfico dele. Então, lembrando de novo que limites de controle não são limites de especificação, não são limites de especificação, gente. Até então, veja que até então a gente não está falando de especificação de cliente, a gente está falando sempre de processo, desvio padrão, amplitude, média do processo, né? Nas próximas aulas é que a gente vai entrar com a especificação de cliente, mas por enquanto não. Então, limite de controle, gente, não é especificação de cliente, tá? De processo. Por enquanto, lembre disso. As cartas, a gente está lembrando só de novo, esquece um pouquinho essa carta de atributo, essa parte de atributo aqui, porque a gente vai ver depois. Aqui os gráficos, que a gente já viu o IMR, e já está vendo aqui o X/R, porém o X/R é praticamente igual ao X/S, porém que o S aqui é desvio padrão. Vocês podem fazer no Minitab, em vez de escolher no mesmo lugarzinho onde tem X/R, embaixo tem X/S. Só escolher o X/S e fazer o gráfico X/S, tá? Para ver o comportamento com desvio padrão. Mas os mais utilizados são esses dois daqui, o IMR e o X/R. Então, as cartas de controle requerem alguns cuidados. Que cuidado a gente tem que tomar? Primeiro cuidado, gente, cuidado na coleta dos dados. Antes de iniciar, ó, se todas as instruções estão sendo seguidas. Então, antes de eu coletar dados, eu quero ver se todas as instruções daquele processo está sendo seguida, para a pessoa estar fazendo de acordo com como foi montado o processo. Se as pessoas não sabem nem fazer o processo, como é que eu vou analisar o processo? Primeiro eu tenho que treinar as pessoas no processo, como ele vai medir, como ele vai checar, que hora vai checar, quanto vai checar, que peça é, que produto, que matéria-prima, eles vão entender qual é o processo, para depois você conseguir analisar. Se o processo de medição está aprovado, gente, quem faz curso de CEP não vai perceber, mas antes de você analisar um processo, você tem que medir, coletar dados. E para coletar dados, você tem que medir. Na hora de medir é a medição, isso é um sistema de medição. E quando ele fala aqui, se o processo de medição está aprovado, se o sistema de medição está aprovado, então isso aqui a gente chama de MSA. É Measuring System Analysis, é a análise do sistema de medição. Isso é uma ciência também, analisar o sistema de medição. Isso é outro curso que você pode fazer para aumentar a sua capacidade de conhecimento, porque existe o MSA. Então, esse sistema está aprovado e o MSA faz estudos para aprovar o sistema de medição. E quem é o sistema de medição? É o operador, é o instrumento, é o operador junto com o instrumento, junto com o meio e junto com o método que ele vai medir. Então esse é o sistema, tá? Não vamos adentrar nisso, mas só dizer a vocês que existe o MSA que faz o estudo da aprovação ou não do sistema de medição. Então a gente tem que ver se ele está aprovado. Se não existe perigo de mistura de processos diferentes, quer dizer, se não tem nenhum processo que pode se misturar, para não ter problemas depois, tá? Depois escolher o tamanho da amostra, isso é só vivência, a gente tem que viver bastante, né? Até passei para vocês uma parte de amostra, mas aqui é com a vivência. O tamanho da amostra deve ser escolhido de tal forma que seja pequena a variação entre as unidades que compõem, permitindo que qualquer variação não comum entre as amostras identifique uma modificação no processo. É uma viagem isso aqui. O que quer dizer com isso aqui? Depois que vocês coletaram várias amostras, ó, é 10, é 20, 30, 50, 100, você começa a ter uma noção do tamanho de que você pega as amostras e consegue detectar erros. Então você não vai pegar só uma amostra no começo, se você não conhece o processo. Pega mais amostra, avalia mais. Você vai ver que quando o processo está muito ruim, está variando muito, qualquer pouca amostra você consegue detectar. Então com o tempo você vai diminuindo. É como eu vou falar aqui na frequência. A frequência retirada da amostra. A frequência deve ser tal que permita a identificação no processo. Quando o processo ficar estável e capaz, podemos, com os devidos cuidados, aumentar o intervalo entre amostras. Pronto. O tamanho da amostra que eu estava falando,
Dependendo do tamanho da amostra, você vai conseguir verificar os defeitos. Se você pegou pouca amostra e verificou e achou os defeitos, é porque teu processo tem uma variação muito grande. Ele é muito ruim. Então, quando o processo é muito ruim, qualquer pouca amostra já acha defeito. Quando o processo já tem uma variação muito pequena e você quer melhorar mais ainda, você tem que aumentar o tamanho da amostra, né? Para poder conseguir detectar defeitos. Então, aqui, quando você sabe que detecta defeito com tal tamanho de amostra e está vendo que está dispendioso, você diminui um pouco a frequência. Em vez de tirar de hora em hora, vou tirar de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, ou 4 vezes por turno. Você diminui, porque você está sabendo que seu processo está ficando mais controlável, mais estável, mais capaz. Aí você começa a diminuir a frequência, tá? E o número de amostras também. Quando a gente tem muita peça, muito produto que a gente pode medir, o número cabalístico é o 5. N igual a 5, a quantidade de amostra igual a 5. Esse 5 ele consegue realmente mostrar defeitos. Agora, quando você tem poucas amostras, pouquíssimas, aí você vai usar aquele 1, né? N igual a 1, porque você tem pouca, você destrói a amostra, toda vez tem que pegar e tem que destruir. Opa, jogar dinheiro fora. Então eu vou pegar de uma só. E uma espaçada no tempo maior. Mas quando eu começar a pegar várias uma num tempo maior e juntar tudo, vou começar a ter uma visão do meu processo, tá? Então, isso a gente vai ver na carta. Esse modelo vocês têm aí já, eu tenho um modelo para vocês, eu botei um modelo assim, igual a gente aqui, em Excel, que a gente vai trabalhar ele, tá? Então, para a gente fazer esse modelo, essa parte aqui, identificação, tem tudo na cabeça da carta. Nessa parte aqui, ó, que a gente fala de identificação. Essa parte aqui, identificação. Na parte superior, colocar qual é o processo, se é fábrica ou um departamento, nome da operação, nome da peça, a característica que está sendo medida, a especificação de engenharia e etc, né? Esse padrão aqui, gente, é um padrão que você pode mudar e mexer como quiser. Essa identificação que está aqui em cima, como queira você fazer, você pode fazer, tá? Contanto que tem uma identificação que você sabe de onde é que está sendo aqueles dados. O registro dos dados, né? Data, hora, turno, operador, medições, etc. O que você queira colocar mais. Os cálculos da posição de dispersão que a gente vai colocar aqui, ó. Aqui está o registro data, hora. Aqui os valores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 valores. Depois a gente calcula a média. Calcula a média, bota aqui e a amplitude coloca aqui embaixo. A amplitude coloca aqui embaixo, o valor da amplitude. Sempre vai ter que ter uma média. A média de quê? De 5 pontos, média, tá aqui. E aqui embaixo coloca a amplitude. Porque essa área é para o gráfico das médias e essa área aqui embaixo é para o gráfico da amplitude. São dois gráficos numa carta só. Então, e depois plotar os gráficos, tá? Plotar o gráfico lá que a gente vai aprender. Então, gente, existe todos esses cálculos, como eu falei a vocês. Todos esses cálculos aqui é feito para você fazer na mão, se quiser fazer na mão, para calcular. Mas a gente não vai usar esses cálculos para calcular na mão, né? Tem a tabelinha, tá lá embaixo a tabelinha, esses A2, D4, D3, D2, tudo parte dessa tabela, dependendo do N. Teoricamente, a gente sempre usa N igual a 5. Então, quando N é igual a 5, quem é o A2? O A2 é o 0,577. Quem é o D2? 2,326. Quem é o D3? 0. Quem é o D4? 2,114. Então, só é você alterar, trocar aqui nas fórmulas que você faz tudo isso tranquilo, tá? Então, gente, nas linhas para fazer a carta, a linha cheia a gente vai chamar da linha média. Você bota outra linha cheia. Bota uma linha bem cheia, bem grossa, cheia, é a linha média. E vamos usar a tracejada para deixar a linha de controle. A linha de controle deixa tracejada, tá? Então, existem escalas, porque na carta tem que caber os pontos. Imagine você trabalhando com quilômetros. Como é que eu vou conseguir colocar 1 quilômetro dentro da carta de uma carta de papel A3, A4 ou A3? Não dá, né? Não vai caber esse 1 quilômetro. Então eu tenho que trazer esse 1 quilômetro para uma escala que faça com que caiba dentro da carta. Então vocês vão aprender que existem duas escalas. A escala da amplitude, que nessa parte de baixo vamos ter que essa carta, essa parte daqui, ó. Pegamos essa parte aqui, só essa parte, tá? Essa parte de cá. E ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Então existe o mínimo e o máximo dessa escala, desse tamanho. Aqui existe tracinhos aqui menores e um traço maior, tá vendo? Então são
1, 2, 3, 4, 5 divisões. Eu chamo isso de divisões. E 5 subdivisão, que é 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 tracinhos aqui. Então tem 5, aí vem uma subdivisão. 5 subdivisões, uma divisão. 5 subdivisões, uma divisão. Então a gente vai agora pegar essa carta, um valor qualquer e jogar aí dentro. Para toda vez que ele pegar um ponto, ele transferir para uma escala dentro disso aí. Agora é fácil. Aqui está a regra. E eu deixei essa regra automática lá numa carta de controle no Excel. Ah, maravilha. Então aqui está a regra de como fazer com que a carta, os valores que você está usando, caiba dentro lá da carta. Então, por exemplo, a regra da carta da amplitude, olha o que ela diz, tem um mínimo e tem um máximo, as subdivisões, que é esses traços menores, e a divisão é esse traço maior. Então o que é que ele faz? Uma regra. V máximo, que é esse V máximo aqui, esse valor máximo aqui que vai estar aqui, vai ser de 1,5 a 2 vezes o R máximo. O que é o R máximo? É a amplitude máxima. Nos seus dados, quando você plotar, quando você pegar seus dados, você vai descobrir qual é a maior amplitude. Sabendo qual é a maior amplitude, você vai jogar aqui de 1,5 a 2 vezes. Porque a maior amplitude é o maior que eu posso colocar aqui. É o maior número que eu posso colocar aqui dentro. Então ele vai pegar esse maior número e vai fazer 1,5 a 2 vezes o maior número. Depois ele pegou a divisão, pegou esse V máximo para encontrar aqui essa divisão e dividiu por 5. Depois pegou a divisão, dividiu por 5 e encontrou a subdivisão. Vamos fazer isso tudo no Excel. Você pode fazer isso tudo na mão. Mas vou explicar uma coisinha no Excel e vai ser um exercício para vocês. Vocês vão fazer ela na mão para comparar com a que eu vou fazer no Excel e comparar com o que vocês vão fazer no Minitab. Mas primeiro vão aprendendo aqui, tá? E usem essa regra. Então, na escala das médias, que é outra escala, essa escala da média, a parte de cima da carta, também existe outra regrinha. E notem que tem mínimo e máximo também, porém tem uma média aqui no meio, existe uma linha média, também vai existir divisão e uma subdivisão, praticamente igual a carta da amplitude. Porém agora, a gente vai encontrar a diferença entre máximo e mínimo. Então, a gente vai usar encontrar esse Dzinho aqui. Quem é esse D? É 2 vezes a média máxima menos a média mínima. Você não tem os números, não está de 5 em 5, você vai encontrar várias médias. Então qual é a maior média? Aí você vai saber qual é a maior média. Menos a menor média. Botou aqui, multiplicou por 2. Encontrou esse valor desse D. Esse D, ó, vem para cá para encontrar a divisão. A divisão é esse Dzinho aqui, dividido por 10, porque a divisão são 10. Eu boto 10 porque é para um lado e para o outro. Eu estou pensando de um lado e do outro. Eu vou dividir por 10. E a subdivisão, eu pego a divisão e divido por 5. Aí eu vou encontrar o valor unitário de cada tracinho desse. Eu sabendo quanto vale cada tracinho desse, por exemplo, se esse tracinho valer 1, então é 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui vale 5. Então aqui vale 5, então 5 com 5, 10, com 5, 15. E aí eu vou tendo a minha escala. Vamos ver lá. Vamos praticar na carta, que vai ser mais fácil. Então, imagine que você tem esses dados, foram valores observados. Ó. A amostra pegou de 1 até 25 amostras. No dia 10, de hora em hora, ele foi pegando, né? Então, aí ele pegou a amostra 78, 77, 81, 81, 74. Você imagine que é quilo, imagine que é metro de tecido, imagine que é horas, que são minutos para entrega. É um valor unitário, tá, gente? É só para a gente fazer um exercício, mas pode ser qualquer unidade ou qualquer outro tipo de valores. Então, esse valor, nós vamos tratar ele agora. Imagine que a gente vai fazer aqui a carta manual. Vamos fazer a carta também no Minitab. Então, vocês têm lá, na área de apoio de vocês, lá na área de apoio, vai lá onde está o gráfico, vai lá onde está o seu material, e lá onde está o seu material tem lá apoio. Em apoio tem a carta X/R modelo, tem CEP10 carta de controle escalas, CEP10 dados exercício manual. Você vai abrir tudo isso. Vamos abrir esses 3. Vamos abrir tudo isso aí. Abrir tudo isso aí. Ele vai abrir os 3 para a gente trabalhar. Então você vai abrir os 3 para você trabalhar. Então, tá todos os 3 aqui abertos. Vamos olhar para a carta. Então esse é o modelo da carta, ó. Esse é o modelo que você tem aí
o cabeçalho. Não vou precisar preencher, você preenche como você quer no seu processo. Aqui, ó, tá a data, a hora que a pessoa está preenchendo. Isso aqui, gente, essa carta, você coloca lá para o operador. Aqui ele vai botar os valores que ele encontrou, aqui ele vai tirar a média. E a média ele vem aqui, pô, na carta e plota onde é que ele vai colocar a média. Depois ele tira a amplitude, joga aqui, amplitude, e depois na carta ele marca o ponto. Vamos fazer isso. Então primeiro esse aqui é a carta. Vamos ver outra a carta. Os dados, esses são os dados que eu plotei aqui para vocês, né? Foi aqueles dados que são esses daqui. Só o que me interessa é só esses valores, não me interessa a hora e a data. O que me interessa são esses valores aqui. Esses valores estão aqui nessa cartinha. Exercício manual. E aqui, gente, tem carta de controle. Pronto. Para você quando quiser criar uma carta de controle para saber as subdivisões e as escalas, você pode usar isso aqui. Eu criei aqui, tem de 1 até 10 e até 52, vai. Até os dados estavam até aqui, ó, no fundo que eu deixei. Então, você pode pegar aqui de 1 até 10 e 52 números. 52 amostras. Então, esses dados são iguais àquele, então eu vou pegar daqui. Não vou nem pegar de lá, vou pegar daqui mesmo. Então, onde você já tem, se tiver apagado que vocês forem lá, vocês pegam de lá e só vai copiar. Por exemplo, se eu tiver aqui apagado, que eu vou apagar, se eu excluir aqui, só é vocês virem aqui no de vocês, onde tem exercício, e pegar esse, já que Excel conversa muito bem com Excel, dá um Ctrl C, vai lá para a carta, para as escalas, né? E vem aqui no número 1 aqui, ó, e cola. Ctrl V. Pronto. Olha, ele já calculou a média de cada um. Isso aqui é a média desses 5 valores. Essa aqui é a amplitude desses 5 valores. Ele pegou o máximo menos o mínimo. Calculou aqui, ele pegou a média disso. Então, aqui está a média de cada ponto, desses 28, são 28 não, porque começou no 4, né? 25 pontos. A média de cada 5 pontos desse e a amplitude. Tá? Então ele fez tudinho. Aqui ele já calculou o que? A média das médias. Ele tirou uma média daqui, ó. Se eu pegar aqui e clicar na fórmula, ó, é a média dessa coluna. Então aí eu chamo de média das médias. E aqui é amplitude média. Média das amplitudes. Também se eu clicar na fórmula aqui, eu vou ter, ó, dessa área a média. Que eu preciso disso aqui. Então, tá lembrado disso aqui? As cartas V máximo é 1.5 vezes 2. Eu deixei aqui o coeficiente. Aqui você pode entrar e escolher o coeficiente que quiser. Se quiser 1.7, ele vai mudar aqui. Porque não é de 1.5 a 2. Então, se eu quiser um 2, eu vou mudar aqui também. Então, o que eu faço? 1.5, gente. Pode usar. E eu vou ver, ó, R máximo. Ele já achou o R máximo, que é o máximo da amplitude. A amplitude máxima que ele encontrou, que é esse 16. E calculou o V máximo, por essa continha aqui, que é quem? Que é meu coeficiente vezes meu R máximo, 24. Aqui ele fez a divisão, porque ele dividiu V máximo por 5, deu 4.8. E a subdivisão, que deu 1. Tá? Então, ó, subdivisão é igual a 1, divisão 4.8, porque tem algo de... Eu vou arredondar, trazer, ó, porque não está certinho ainda, né? 0.96. 1.5, eu posso colocar o que? 1.6, 1.7, 1.9 ou 2. Ele também quer subdivisão está quebrada. Essa aqui fica difícil para o operador colocar lá 1.28 mais 1.28. Então, deixa 1.5. 0.96 nós podemos considerar como 1. Então, vamos considerar igual a 1. Sendo isso aqui igual a 1, o que acontece com a divisão? Fica sendo igual a 5. Se eu chamo isso de 1, a divisão fica sendo igual a 5. Eu deixei isso aqui para vocês raciocinarem, porque eu fiz isso aqui embaixo, tá? O que é que eu fiz aqui embaixo? Facilitei a vida de vocês. Para a carta das médias, x barra máximo, né? É x barra máximo, tá aqui, ele encontrou aqui dentro. X barra mínimo, ele encontrou também aqui dentro. Fez o cálculo do D. A divisão deu 2,36 e a subdivisão 0,47. Poxa, 0,47? Aí imagine que você vai aqui na carta e vai dizer para ele que cada linha dessa é 0,47. Aí o operador vai ficar,
E quando der 7, como é que é? É 0,47 mais 0,47 mais 0,40. Até encontrar o número 7, é difícil 0,47 na cabeça dele. Ajuda ele, coitado, né? Ajuda ele para ele não se ferrar. Então, já que deu um 0,47, eu vou arredondar. Eu posso colocar aqui um 0,5. Pronto. Se for 0,5, a divisão é 5. Aí é mais fácil contar. Porque se ele souber que cada linha dessa daqui, cada linha dessa da média é 0,5, aí ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ele contar 10 é por 2, é 5. Porque cada uma vale meio. Então de meio em meio ele vai contando mais fácil, tá? De meio em meio é mais fácil ele contar. Então eu posso considerar que essa escala da média, a divisão é a redonda é 0,5. Tá? Se for 1, gente, eu tenho que a divisão é 10. Tá? Esse 1, eu arredondando esse 1, pode ser que ele não me deixe colocar esses valores lá dentro, pelo máximo. Tá? Então eu arredondo aqui mais próximo do 0,47, que é o 0,5. Tá? 0,5, então divisão, a divisão é 5 e cada subdivisão é igual a 0,5. Aqui você fez na cabeça. 0,96 vai para 1. A subdivisão vai ser igual a 1 e a divisão igual a 5. O importante é a gente achar quanto é essa subdivisão. Aqui vai ser igual a 1. Então, na carta das médias, na carta da amplitude, que me diga, né, porque aqui é amplitude, né? Na carta da amplitude, cada valor desse aqui vai ser igual a 1. Então eu tenho de 1, que dá 5, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25. Qual foi a amplitude máxima, gente? Vou voltar para a gente raciocinar. Qual foi a amplitude máxima? 24. Então 24 é o maior número que eu tenho. Então se eu posso ir até a 25, então tá bom. Eu posso usar 1 e ir até 25. E o maior número que eu vou colocar lá dentro é um 24, então vai caber. Então, beleza, vou usar 1. Subiu a 1, tá? E para média é 0,5. Então, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Agora, gente, para não fazer aqueles cálculos todo lá, eu vou pegar esses dados que aqui estão, copiá-los, Ctrl C, vou abrir o Minitab, aí vocês abrem o Minitab de vocês, para poder não estar fazendo aquelas contas de limite. Quem vai fazer para mim é o Minitab, tá? Abriu, já abriu, né? Abri aqui o worksheet, vou colar aqui, porque o Excel conversa muito bem com o Minitab, tá indo, colei. E aqui eu sei que, ó, de 1 a 25 pontos, eu vou fazer uma carta X/R. Então, estatística, carta de controle para subgrupo X/R. E eu vou dizer para ele que todas as observações de uma carta estão em uma coluna? Não, tá vendo que elas não estão tudo numa coluna só? Tá em linhas. Então aqui, ó, estão em linhas. Então, C1, C2, C3, C4, C5, que está aqui C1, C2, C3, C4, C5. Opções de X/R, testes. Eu não quero que ele faça teste nenhum para poder eu não ver agora e mostrar a vocês como é que ficou. Você fazer depois. Só quero saber como é que estão as linhas. Eu não quero que ele faça teste nenhum, tá? Ok. Então aqui, ok. Pronto. O que eu queria era isso. O que eu queria era que ele me desse o limite de controle, tanto da carta de X/R, que é a XR, a X, né, a média, e como limite de controle para a amplitude. Isso é o que eu queria. Para eu não fazer aqueles cálculos, tá? Aqui eu tenho a média das médias, 76,25, e aqui eu tenho a média da amplitude, que é 8,84. Aqui eu tenho o limite de controle superior, que é 81,35, e aqui eu tenho o limite de controle, que é 71,15. Limite superior de controle da amplitude 18,69 e o limite inferior de controle é 0. Então, gente, o que é que eu vou fazer aqui? Colocar isso aqui lá naquela carta aqui. Então, primeira amplitude. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma linha vermelha. Então, vou inserir aqui uma ilustração, uma forma, uma linha. Vou criar uma linha mais ou menos grande aqui, bem retinha. Segura o Shift que ela fica bem retinha.
Vou deixar ela vermelha. Vou engrossar um pouquinho, para não ficar tão fininha. Também, como é um limite de controle, eu vou colocar o que? Ela pontilhada, ela tracejada. Pronto, criei a linha. Onde é que fica essa linha? Se é o limite superior de controle, quem é o limite superior, gente? Eu vou no Minitab lá e vejo que o limite superior é 18.69. 18.7 mais ou menos, né? 18.7 mais ou menos. Então eu vou vir aqui, 18.7. Cada linha dessa vale quanto? Se você for na escala de novo, na amplitude é 1, né? A gente arredondou para 1 a subdivisão. Cada um vale 1. Então, se vale 1, volta na carta. Aqui eu tenho 5, né? 5 aqui, 10, 15, aqui é 20. A carta falou 18.7, então se aqui é 15, 16, 17, 18, 18.7 é um pouco próximo lá, tá? Então não precisa ser exato, gente, não precisa ser exato. Então mais ou menos aqui, notem que cada aqui é 1, né? Então 5, 10, 15, 16, 17, 18.7, um pouquinho para cima lá, tá? Essa seria a posição do limite. Aí vocês podem pegar aqui, vocês vão fazer para poder vocês entregar essa carta para as pessoas, né? Para o operador. Deixa essa carta aqui, esse é o limite. E a carta vai ficar por aqui. Estou segurando o Shift para poder ela não sair da posição. Essa é o limite superior de controle. Então eu vou inserir aqui. Inserir uma caixa de texto, gente. Uma caixa de texto pequenininha aqui, ó. Que eu vou chamar de... Ai, meu Deus. Vou chamar de limite superior de controle, que é igual a 18,7. Arredondei para 18,7, sem nenhum problema, tá? E encaixei aqui. Acabou-se. Olha, que lindo. Diminuir um pouquinho, andar um pouquinho para cá. Pronto. Ah, tirar esse preenchimento aqui, que esse preenchimento não me... O preenchimento dela tá... Não, preenchimento. Vou deixar sem preenchimento. Pronto, agora. E aqui é o limite superior de controle. O que é que eu faço com o inferior de controle? Ah, vou copiar em uma linha. Copiar e agora vou jogar aqui para baixo. Onde é que é? Volta lá e você descobriu que o inferior é... Opa, volta no Minitab, né? O inferior é 0. Então é 0. Então não preciso, né? A linha, essa linha vai estar aqui em cima do 0. Bem no 0. Se quiser, você pode copiar também isso, jogar aqui para baixo e dizer que é o 0. Pronto, você já tem agora a carta da amplitude. Limite inferior e limite superior. Quando você imprimir, se imprimir colorido, vai aparecer essas linhas vermelhas. Para quem está plotando, os pontos vai estar por aqui por dentro, né? Pronto, agora vamos tratar a carta da média, já que a gente já fez a carta da amplitude, vamos tratar agora a carta da média. Notem que já existe uma linha mais espessa bem no meio da carta, tá? Essa é a linha média. Se vocês quiserem aumentar a linha, só você inserir uma linha aqui. Vamos inserir outra linha. Formas. Vamos inserir uma linha mais ou menos daqui até aqui. E essa linha eu posso pegar o contorno, espessura, deixar ela bem espessa e ela preta. Pronto. Essa é a linha média. Só para ajustar aqui o local, a posição, dar um levantadinha, então ficou no meio, tá? No meio, então vou chamar aqui essa, só eu segurar, mas segura o Ctrl e o Shift que ela vai do mesmo caminho, na mesma posição, tá? Vou soltar ela aqui. Essa linha também eu seguro aqui, jogo ela para aqui para dentro. Pronto. A linha ficou presa, tá vendo? Deixa eu voltar isso aqui para não prender essa linha no... Não quero que prenda aqui. Agora vai sair daqui, vem para cá. Coisa do Excel. De trás aqui. Pronto. Essa é a média. Eu vou chamar de média. A média das médias. Quanto é que é isso? Vai no Minitab e a média é 76,5. Então 76,5
25, volta lá, 76,25. Essa é a média das médias. Afasta um pouquinho para poder aparecer. Agora eu tenho que traçar aqui o meu limite de controle superior. Já vou levar para cá para saber quem é meu limite superior de controle. Quem é o limite superior de controle das médias? Vou lá no Minitab. É 81,35. Então, 81,35. Tá? Não sei onde eu vou colocar ele aqui por enquanto. Só estou traçando as caixinhas. E vou ter que ter um limite inferior, né? Em vez de ser um S, agora é um I. E quanto é esse limite inferior? Volto no meu Minitab e eu sei que é 71,15. 71,15. Volto no Excel e 71,15. Agora, onde está? Vou roubar essa linha tracejada da amplitude e vou descobrir onde eu vou colocar aqui. E lá em cima também tem que ter uma linha, vou soltar ela por aqui. Note, quanto é que a escala que a gente definiu? Volto na escala, carta das médias. Tá lembrado que deu 0,47 a divisão e a gente arredondou para 0,5. Então, cada subdivisão é 0,5 e cada divisão é 5. 0,5. Então, gente, cada linha dessa daqui vale 0,5. Então, 76,25 para chegar em 71,15. O que é que eu faço? 76 está aqui, né? Então, quantos traços eu tenho que colocar aqui? Aí eu só pegar o quê? Se eu pegar a máquina aqui e fizer 76,25 menos 71,15. Qual a diferença? 5,1. 5,1. Então, 5 traços. Só que cada traço vale meio. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por meio, vai dar quanto? Se eu dividir por 0, dividido por 0,5. 10,2 traços. Eu vou descer 10 tracinhos. Então, 1, 10, 5 e 5, 10. 10,2. É uma besteirinha aqui a mais. Então, vai estar por aqui, ó. Não é 11 traços, mas é 10,2 traços. Então, é uma besteirinha abaixo disso. Então, aqui vai estar o meu limite inferior. E para cima, é a mesma quantidade, a gente está notando, porque a média mais 3 dias padrão e a média menos 3 dias padrão. Então, também eu vou andar 10 linhas, 2. Então, vou andar 5, que é esse traço vai valer 5. Aqui 10 e uma coisinha. Gente, a carta manual não precisa ser muito exata, porque tem hora que é difícil, tá? Tem hora que é difícil essa exatidão. É para o rapaz lá, o colaborador, ter um certo controle. Mas aqui ele vai ter um certo controle dos pontos. Se ele quiser ver realmente o valor do ponto, aí ele vem aqui no valor do ponto. Aí descobre se o ponto... Imagine que um ponto dê 81,20. Quando ele marca aqui próximo, ele faz, estou na dúvida. Ele checa o valor e faz, o valor é 81,20. E o valor do limite é 81,35. Então tá abaixo, não tá fora. Aí ele checa. Mas aqui é para ele ter um visual realmente do que está acontecendo. Então, fizemos a carta da média, onde tem os limites, e fizemos a carta da amplitude, que também tem os limites. Então tá aqui, ó. Só é você imprimir com as especificações, né, o que ele tem que medir, a frequência que ele tem que medir, 4 vezes por turno, pegar 5 peças. Não, de hora em hora, pegar 5 peças. De 2 em 2 horas, pegar 5 peças. Medir com o paquímetro, com o micrômetro, com a balança, com o que é que seja o instrumento. Qual é a característica? Ó, 1 kg mais ou menos 100 gramas, 1 kg mais ou menos 0,1 grama. A especificação, a característica é quilo, pode ser quilo, peso. Especificação é 10 mais ou menos 5 gramas. Especificar. Então aqui é o cabeçalho onde você identifica. E aqui aonde ele vai colocar os pontos. O que é que ele faz? Imagine que você pegou esses dados de trabalho que você fez, que você já gerou as cartas, viu que o processo está sob controle, está tudo ok, implantado, e você quer colocar uma carta para ele fazer o controle. Aí agora ele vai começar a pegar na certa data, em certa hora, e plotar os números aqui.
Então o que é que ele faz? Ele vai pegar esses valores que estão aqui, gente. Tá vendo? Esses valores e vai jogar aqui. Lá manualmente. Ele mediu, anotou. Mediu, anotou. Tudo isso aqui ele faz manual. Só que a carta, você não vai deixar ele fazer a carta. Você faz a carta e entrega para ele. Ele tem a carta em papel em branco na mão. Isso tudo aqui em cima pode estar preenchido já. Não é porque não é ele que preenche, é você está preenchendo. Porque essa característica você sabe que ele tem que controlar. Então o cabeçalho está todo preenchido. Mas aqui e aqui não. É para ele se basear aqui. Então se ele tiver, por exemplo, uma anotação por dia, 25 dias ele fecha a carta, fechou a carta, ele pega outro papel em branco e faz outro e começa a preencher outra carta. E aquela carta virou um histórico do que aconteceu. Tá? Então o que é que vocês vão fazer agora? Já fizeram isso aqui? Vocês vão plotar os pontinhos um a um. Então vamos lá como é que a gente faz. Eu vou plotar o primeiro ponto, tá? Esses primeiros 5 pontos seriam esses 5 pontos primeiros aqui. Então vou copiar esses pontos aqui, só para não perder tempo. Ctrl C, vou jogar aqui na carta. Mandar ele transpor, né? Colar especial, ó. Transpor, cadê tu? Transpor, transpor. Para ele, em vez de colocar em linha, ele vai transpor e colocar em coluna. Ó, ok. Tu colocou lá. Aqui você faz o cálculo da média. Ele faz o cálculo na mão, gente, na mão. Mas qual é a média aqui? A gente não já fez? Eu só vou colocar aqui para a gente ter ideia. A média é 74,2 dos primeiros 5 pontos. Não, aqui ó, 78, esse aqui. 78,2 é a média. Então ele vai lá na mão, faz o cálculo da média e coloca aqui. Quanto é? Que eu esqueci. Tá? 78,2. 78,2, para lembrar, vem aqui. E ele vai escrever lá 78,2. Gente, isso é na mão. Ele não está com a tabela do Excel aqui, como a gente está fazendo. Eu estou fazendo no Excel para ser mais fácil você ver do que se eu estivesse riscando aqui com papel, né? Mas aqui ele faz isso na mão. Tá vendo, gente? Ele calculou a média e agora ele calculou a amplitude também. A amplitude ele põe aqui embaixo. Quem é a amplitude? Como a gente já fez o cálculo, a amplitude deu quanto? 7. Então, 7. Vem para cá. Aqui, 7. O que é que ele faz? Ele pega o maior daqui, que é quem? 81 menos 74. 7. E calcula. Calculou 7. Botou aqui 7. Agora, 7 ele vai plotar aqui na carta. Opa, como é que ele faz? Qual é a escala? E para ele aqui também é bom, e para deixar a escala para ele, tá? Qual é a escala? Que escala que é? Aí botar que a divisão é igual a 0,5, por exemplo. A divisão da escala, você pode colocar aqui 0,5. Né? Que é a subdivisão. Deixar para ele saber que aqui é 0,5 e aqui é 1. A sub é 1. Tira esse milímetro e 1. Aqui a gente considerou que é igual a 1. Então, para eu encontrar o 7, eu vou calcular 1. Aqui é 5, 6, 7. Opa, como é que eu marco? Ele vai pegar a canetinha dele e vai fazer um ponto. Como eu não tenho uma caneta aqui, eu vou inserir uma ilustração, uma forma, uma circunferência. Fazer uma bolinha bem pequenininha aqui para ver se presta. Pronto, uma bolinha bem pequenininha. Essa aqui. Botar ela bem... Botar o preenchimento dela vermelho. Preto, bem pretinho, pronto. Esse ponto aqui. Eu vou botar ele aonde? 7, né? Então, aqui é 5, 6, 7. Eu vou aqui no meio, ó. Exatamente aqui, ó, 7. Plotei. Aí vocês botam essa cor como você quiser. Ele vai colocar uma caneta azul, caneta preta, caneta vermelha. Como ele plotou, 7. E aqui eu vou plotar a média. Quem é a média? 78,2. 78,2 é o que? 71,15. Ó. Eu vou calcular agora aonde eu coloco 78,2. 76,25 para 78,2. Esse aqui é o probleminha para ele trabalhar, tá? Então, como é meio, deixa eu pegar esse ponto aqui e vou trazer ele para cá também. Deixa eu levantar ele aqui a carta para saber, deixar ela visível. Pronto, 78,2, né? Eu tenho 76,25
com mais 1, porque é meio, mais 1, 77,25. Com mais 1, 78, mais 2 pulos, 78,25, 78,2. Eu posso jogar aqui. Notou? Porque 76,25, que é 76,2 praticamente. Então 76,2 para 78,2 são 2 pontos. Como cada um é meio, eu tenho que andar 4 pontos. Então dá 1, 2, 3, 4. Plotei. Primeiro ponto da amplitude, primeiro ponto das médias. Ele começou o trabalho dele e fez isso. Tem algo de errado, gente? Não, o ponto está dentro dos limites de controle e eu não tenho nem 7 pontos consecutivos para ver se está subindo, nem 7 descendo, nem não tem, só esse um ponto. Eu continuo o trabalho. Continuo o trabalho, o que é que eu faço agora? Aí se deu, imagine que foi de 2 em 2 horas. De 2 em 2 horas, tá? Então depois de 2 horas eu pego mais 5 pontos. Então vamos pegar lá mais 5 pontos. Opa, pegar aqui mais 5 pontos. Que são os 5 pontos depois desse que eu peguei, são esse daqui. Copio, vou copiar. Ele não faz isso não, ele tem que medir. Ele está medindo. E eu vou jogar aqui, vou colar o transpor, né? Especial, transpor. Tum, transpôs. Aqui a média. Quem foi que deu a média? Se eu voltar cá, a média deu 76,8. Essa segunda, né? 76,8. Então aqui na carta 76,8. E a amplitude é o que ele faz com as contas. A amplitude dessa segunda linha deu 10. Então a amplitude deu 10. Na carta aqui 10. 10. Opa! Qual é o segundo ponto? Vou roubar a canetinha dele de novo, ó. Deixa aqui guardadinho. Onde é que eu boto o segundo ponto? É 10, 5 e 5, 10. Aqui é mais fácil. Então aqui no meio, ó, 10. Eu marquei 10. Marquei aqui. E qual é o segundo? E na amplitude. Agora eu vou marcar o ponto da média. Qual é o ponto da média? É 76,8. Então, 76,25 para 76,8 é mais ou menos meio ponto só. Praticamente mais meio pontinho, que vai dar 76,75. Que é quase o 0,8, né? Então eu vou roubar esse pontinho daqui. E vou dizer que esse pontinho está onde ele está, praticamente um ponto acima aqui, ó. Teoricamente um ponto, meio ponto. Se eu pegar 76 mais 0,5 vai me dar 76,75, que é 80. Gente, é bem, tá? Mas ele sabe que mais ou menos esse ponto tá aí. E agora o que eu faço? Quando ele faz isso, gente, ele vai pegar a régua dele, vai pegar a canetinha dele e vai fazer isso, ó. Deixar vermelho, preto. Deixa eu só aumentar aqui a espessura para poder aparecer uma coisa maior, tá? E ele vai fazer isso, ó. Vai ligar um ponto a outro. Vou copiar esse ponto também, mas sempre ele faz. Acabou de plotar o segundo ponto, então ele já pode ligar um ponto a outro, porque já vai começar a montar o gráfico. Então o que é que você tem que fazer? Vocês vão fazer isso aqui tudinho, plotar todos os pontos manualmente, vai colocando todos os dados, vai plotando. Pá, 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 pá. E vão vendo o que vai acontecendo, tá? E vão enxergando o que está acontecendo, tá? Então, vamos ver agora o gráfico feito, para vocês compararem o seu gráfico manual, todo ele feito bonitinho, manualmente, tanto da média como da amplitude. E se imagine como operador. Bote o ponto e marque e analise. Continua ou não continua? Processo ou não processo? Paro, ajusto, o que é que está me indicando? Bota o ponto e analisa. Bota o ponto e analisa, tá? Então vamos fazer a carta X/R. Tá vendo que aqui tá lindo? Mas só que aqui já está aparecendo um ponto fora. Eu não deixei aparecer vermelho, já para não indicar nada. Mas vamos lá de novo, fazer um Ctrl E aqui para voltar para a carta. E vamos nas opções de X, nos testes, e colocar tudo. Vamos colocar todos os testes possíveis e deixar o full aqui do Minitab nos testes, tá? Então dá um OK. Agora eu vou dar um OK. Olha o que aconteceu. Vocês vão comparar com a carta de vocês manual. Se aconteceu isso, ó. Infringir o ponto o 6, porque esse ponto deve estar abaixo da linha média.
tá? Infringiu 6 aqui, ó. Aí vocês vão ver lá o que é que significa 6. E aqui de cara, né, gente, um ponto fora do limite de controle. Nesse ponto aqui, como você é um operador, você vai fazer o quê? Você vai ajustar o processo, depois que ajustou, aí continua o processo. Ó, veja que ajustou o processo, o operador foi lá, ajustou o processo e continua o processo sendo feito. Ó, na amplitude não mostrou nenhum problema. Mas, gente, isso aqui é o controle do operador. Na hora que chegou aqui, ele tem que parar para verificar o que foi que houve, né? Tem que parar. Ele não ia deixar isso aqui acontecer, nem esse aqui. Esse aqui podia acontecer porque passou um bom tempo, né? Podia acontecer, mas esse aqui não. Ele ia parar aqui, porque ele ia descobrir os pontos descendo. O que aconteceu? Infringiu o item 6. Falha no teste 6. Então, gente, ter cuidado. Agora, vocês têm na mão de vocês uma carta, um padrão, para vocês toda vez entregarem para eles, tira os pontos, deixa só essas linhas. Não vou salvar isso aqui como está aqui, que é um exercício. Vocês fazem aí, joga esse quadrinho como eu fiz aqui, não tem erro, tá? E isso tudo fica em branco para o operador usar. Ok, gente? Comparem agora, façam a carta toda manual, tentem fazer para comparar com essa que vocês também vão fazer o X/R no Minitab de vocês, tá? Aí, mão na roda, gente. Fazer carta e colocar no processo que vocês estão analisando, no processo que vocês já analisaram e viram que tem que controlar dessa forma, nesse limite de controle, tá? Beleza. Vamos continuar aqui. Continuando, gente, a gente já viu isso aqui. Junto da carta que vocês estão fazendo, vocês têm que colocar um diário de bordo, que é fundamental ter um diário de bordo lá na carta, junto da carta, né? O que é esse diário de bordo, gente? Ó, o que é esse diário de bordo? Deixa eu voltar aqui. O que é esse diário de bordo me indicar? Deixa eu sair daqui de novo e voltar para a apresentação. Esse diário de bordo é a principal ferramenta para a pesquisa de problemas no processo. Toda vez que acontecer alguma coisa, gente, que o processo saiu de controle, o operador vai lá e coloca no diário de bordo. Houve isso, eu consertei a ferramenta, troquei a ferramenta. Houve isso, eu ajustei o dispositivo. Houve isso, eu mandei trocar a matéria-prima. Então, ó, para tanto, nele devem estar anotados todos e quaisquer ocorrências anormais, que possam afetar direta ou indiretamente a qualidade da característica que está sendo controlada. Então, o que está sendo controlado, se algo acontecer de anormal, que deixou o processo fora de controle, o operador anota. E anotando isso, nós vamos ter um histórico do que está acontecendo. Então, vocês têm um padrão lá também, diário de bordo. Se vocês forem no... Aqui, ó, diário de bordo. Se vocês forem no padrão de vocês, na pasta de apoio de vocês, tem o diário de bordo. Que é, praticamente, não vou nem abrir ele, mas a cara dele é essa cara daqui, ó. É isso aqui, ó. Tem uma data, tem uma hora, tem o problema que aconteceu, né? Tem a causa e a ação. Isso aqui é para o operador fazer, gente. É para o operador fazer. Né? Essa causa aqui foi ele que analisou na hora, não tem que fazer nenhuma análise grande aí não. É na hora que ele viu que, por exemplo, qual foi o problema? A dimensão estava fora do especificado. Qual foi a causa? A ferramenta gasta. A ação, troca da ferramenta. É isso. Ele tem que... São coisas rápidas. Depois que alguém pegar isso aqui e ver que ele está tendo muito problema com peça fora de especificação, com a causa ferramenta gasta, alguém vai analisar. Por que para tanto? Por que a gente não faz uma análise de vida útil da ferramenta? Para quando ele chegar em tal quantidade de peça, já trocar a ferramenta e não gerar um problema. Opa! Mas não é o operador que vai fazer isso. É algum analista da qualidade, alguém da engenharia que vai fazer isso, e não o operador. O operador vai só anotar, tá? Anotar o problema, a causa do problema, a ação que ele resolveu, né? Anotar o que? Além das ocorrências das causas especiais no diário de bordo, devem constar também, olha, todas as alterações do CESEM, porque se você for alterar alguma coisa, imagine que alterou o operador, anota lá, alterou o operador, assim, assado, tal hora. É o diário de bordo. Olha, chegaram aqui alterando a matéria-prima, alterou a matéria-prima, alterou a ferramenta, mudou o tipo de ferramenta, mudou o tipo de dispositivo, alguma coisa mais grave, anota, porque tem uma história. Quando se pegar que tem algum problema,
Você tem um histórico. Ativou até o smartphone. Falei tão alto que ativou meu smartphone aqui, ó. Então, gente, isso aqui, o diário de bordo, é isso. Você colocar aqui o que está acontecendo com o teu processo. Se aconteceu algo de anormal ou alguma mudança que teve no processo que você... eu devo relatar isso aqui, porque depois pode acontecer alguma coisa e está aqui anotado. Gente, o diário de bordo é simples. Muita gente acha isso aqui simples, porém isso aqui é super, hiper valoroso. Se você anota o que está acontecendo e acontece alguma coisa num cliente ou algo fora, você tem como rever um histórico, tá, gente? Tem como rever um histórico. Então, muito cuidado com o diário de bordo. Isso é importante. Então, daqui a gente vai entrar ainda em carta de controle, né? A gente ainda não vai chegar na parte de CEP, de CP e CPK ainda não. Aí vamos ver agora a carta de controle por atributo. A gente viu tudo carta de controle por variáveis. Agora a gente vai entrar e ter uma breve história da carta de controle por atributo. Quando você deve fazer por atributo, o que deve ser feito e como deve ser feito. Então, mãos à obra. Qualquer dúvida na leitura da carta, se quiserem, por exemplo, fez a carta manual, fiz minha carta manual, bate uma foto, manda para mim, né? Isso vai ser o exercício de vocês. Bate a foto e manda para mim, para poder eu verificar. Eita, não ficou boa, é isso mesmo, a carta é assim mesmo, manualmente riscada, né? Uma carta riscada lá manualmente. Pode bater a foto e mandar para mim. Aí eu já dou uma correção aqui, alguma coisa e falo com você e mando para você alguma resposta, tá, gente? Qualquer coisa também, se quiser mandar a cartinha lá que fez manualmente lá no grupo do Telegram, porque todo mundo também aprende com isso, né? Se desenvolve, pode mandar, tá? Então, gente, até a próxima aula e um beijão e um abração no coração. Tchau!